E eu quero te dizer que nós temos aqui conversado a respeito desse tema. Pode colocar aí, Rafael, por favor? Que é o fruto do Espírito. Né? A gente tem falado sobre o fruto do Espírito. Pastor Luiz Fernando falou a respeito do fruto do Espírito já há 2 semanas atrás. Nós estamos com esse tema aqui, ó, Espírito Santo. Poder disponível e o quê? Indispensável. Irmão, sabe o que é indispensável? É o que não pode faltar. Indispensável é algo que, se faltar, ó, vai dar ruim. Ou seja, o Espírito Santo é um poder que está ativo e disponível, mas depende de você torná-lo indispensável ou não. Amém? Então, que nós possamos pensar a respeito disso, porque Ele quer se mostrar para nós indispensável, ao ponto que nós vamos cultivando o Espírito Santo dentro de nós, que nós vamos ali nos alimentando e fazendo com que o fruto do Espírito cresça na nossa vida. Aí sim, nós vamos ver como o Espírito Santo, ele é indispensável nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque uma vez que você experimenta do Espírito Santo na tua vida, meu irmão, tu não consegue mais ficar sem ele. Sabe, aquele que levanta a mão aos céus e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, e ele começa a desfrutar da ação do Espírito Santo na vida dele. Cara, quando ele sai da presença de Deus, ele nunca mais fica a mesma pessoa. Fica um vazio dentro da pessoa. E eu não sei se é o caso, você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo aí agora, na live. Não sei se de repente é o teu caso. Não sei se por um acaso você está afastado, você tem sentido no coração aquele vazio. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. O Espírito Santo hoje está aí te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que você se lembre de como era bom ter a alegria do Espírito Santo na tua vida. Como já foi falado aqui, se você ainda não viu a respeito do fruto do Espírito, eu te recomendo que você comece a ver os capítulos passados. O pastor Luiz, ele falou a respeito da alegria anteriormente, e nós estamos aqui nessa saga falando a respeito do fruto do Espírito, porque é algo muito maravilhoso. Nós já aprendemos muitas coisas aqui. Nós já aprendemos que o fruto, ele serve para proteger o quê? Ah, glória a Deus. É isso aí. O fruto, ele serve para proteger a semente. E a semente, uma vez ela foi plantada dentro de nós, aqueles que estavam com o solo fértil, com o solo aberto para receber a semente da palavra de Deus. E aí, irmãos, nós aprendemos bastante coisa aqui, e esse texto que nós estamos falando a respeito do fruto do Espírito está baseado lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é isso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é, fale comigo, meu querido: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Então nós já aprendemos também anteriormente a respeito da alegria. Já aprendemos anteriormente também a respeito de paz. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó, esse gomo do fruto, que é a paciência ou longanimidade. Sabe, em algumas versões está escrito paciência, em algumas versões está escrito longanimidade. E isso é algo muito interessante para a gente cultivar. Porque, irmãos, às vezes a gente fica falando: poxa, eu queria ter mais paciência com fulano de tal, porque fulano de tal é chato, que fulano de tal é assim, assado. A gente sempre acha que os outros são chatos, mas a gente nunca olha para nós mesmos, né? Até que ponto nós estamos sendo chatos com os outros? Até que ponto as pessoas estão tendo paciência conosco? E isso é algo para a gente refletir, tá, irmãos? Porque a mesma forma que as pessoas têm paciência com você, você também deve ter paciência para com as pessoas. Sabe aquele irmãozinho que todo dia manda mensagem no zap para você: bom dia, boa tarde, boa noite? Então,
Eu sei que às vezes você fica meio impaciente, às vezes não responde, mas sabe o que é isso? É o primeiro gomo que nós vimos lá, é o amor. E nós já aprendemos aqui também com o pastor Luiz, que o amor vai reger todos os outros gomos. Então, para nós exercermos paciência, nós temos que estar ligados lá no primeiro gomo, que é o amor. Amém? É isso. Então, para a gente exercer paciência, a gente primeiro tem que ter amor. Então, no amor, você vai começar a ter paciência. Vamos lá? Vamos falar a respeito da paciência, porque é algo muito interessante. E lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, na Almeida Revista, ou melhor, Revista e Corrigida, isso mesmo, vai dizer o seguinte: porque necessitais de paciência. Necessidade de paciência é o que nós temos. Olha só, entenda que é necessário que nós tenhamos paciência. Para quê? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então eu estou aqui, seguindo na vontade de Deus, e estou vendo que as coisas ainda não estão 100% do jeito que eu achava que deveria estar. Então, puxa, Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Senhor, e eu estou seguindo os teus caminhos, eu estou fazendo tudo certinho, mas volta e meia acontece um probleminha, volta e meia acontece alguma coisa. É necessário, irmãos, que tenhamos paciência, porque depois que nós tivermos feito a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa. Sabe por que nós vamos alcançar a promessa? Porque está escrito, irmãos. Está escrito, aconteceu. Lá no capítulo 12 de Gênesis. Sabe, lá no capítulo 12 de Gênesis. Eu não quero ler contigo não, porque eu sei que você já conhece essa passagem. Mas para você que não conhece, vou fazer um breve resumo do capítulo 12 de Gênesis. Vai falar a respeito do chamado de Abraão. Na verdade era Abrão ainda, né? Ele ainda não tinha, Deus ainda não tinha mudado seu nome para Abraão, ainda era Abrão. E ele foi chamado, ele era uma pessoa que era diferenciada. E Deus falou assim: olha, ô Abrão, sai dessa terra aí onde você está, sai do meio da tua parentela, e eu vou te levar para um lugar especial. Sabe por quê? Eu quero te fazer uma grande nação. Eu quero te fazer uma grande nação. E aí, nós vamos ver lá no versículo 4 de Gênesis, capítulo 12, que vai dizer que Abraão, ele respondeu àquele chamado de Deus, sabe? Então partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, o sobrinho dele, foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ou seja, Abraão tinha 75 anos de idade quando recebeu aquela missão: olha, sai e tal, vou te dar um filho, você vai ver, eu tenho uma promessa para você, eu vou fazer você uma grande nação, que está lá no versículo 2, vai dizer, ó, farei de você uma grande nação, isso aos 75 anos de idade. Você consegue pensar em alguém hoje com 75 anos de idade? A minha mãe está com 77, perdão, tá mãe, está falando da senhora aqui, mas eu não vejo minha mãe tendo um novo filho hoje. Agora você vê um homem já com 75 anos, e a sua esposa era mais nova que ele naquela época, porém, ele tinha essa idade quando recebeu esse chamado, quando ele obedeceu. E sabe quando foi que ele foi receber essa promessa aí? É quando ele recebeu literalmente aquele presente que Deus disse que ele iria dar, quando se cumpriu aquilo que Deus disse que iria fazer, porque em dado momento, a esposa dele, Sara, foi querer dar um jeitinho, foi querer ajudar o Senhor para poder cumprir a promessa, e aí ele acabou tendo um relacionamento com a serva dele, e aí nasceu Ismael, só que aquele Ismael não era o filho da promessa. Sabe quando é que a promessa foi se cumprir? Lá no capítulo 21, versículo 5,
E era Abraão da idade de quantos anos? 100 anos. Quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Então, Abraão, quando recebeu a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, ele tinha 75 anos. Agora Abraão já tinha 100 anos, quando literalmente Isaque nasceu. Então você entende, irmão, o tanto de tempo que ele esperou para receber essa promessa? O tanto que ele teve que ser paciente. Às vezes a gente fala, né, de Jó, poxa, porque Jó foi um cara tão paciente e tal. Só que, irmãos, o tempo da tribulação de Jó não foi igual ao tempo da promessa de espera e da espera de Abraão. Abraão literalmente esperou esse tempo todo, 25 anos. E aí lá em Hebreus capítulo 6, versículo 15, vai dizer o seguinte: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então como que nós estamos falando? Paciência e longanimidade. Sabe, meu irmão, isso aqui é importantíssimo para a nossa conduta no dia a dia. Porque Abraão estava ali fazendo as coisas do jeito que Deus estava prevendo para que ele fizesse mesmo, né? Nós já até lemos aqui que nós deveríamos ter paciência, necessitar de ter paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então Abraão estava seguindo corretamente ali a cartilha, mas a promessa ainda não tinha se cumprido. Então a gente entende que ele precisou esperar pacientemente. De repente, você tem uma promessa de Deus para se cumprir na tua vida, e você fica ali agitado, querendo fazer as coisas logo, querendo que as coisas saiam do forno logo. Só que, irmão, você está sendo tratado enquanto isso, sabia? Enquanto você vai exercendo exercendo a paciência, você vai sendo aperfeiçoado. Existem situações na nossa vida que aparecem na nossa vida que é justamente para nos aperfeiçoar. Sabe, se de repente Abraão tivesse rejeitado aquela oferta ali de Sarai, né, de estar ali com a serva deles, cara, de repente a promessa teria se cumprido antes. Mas aí algumas coisas que acontecem na nossa vida servem de tropeço para a gente continuar mais um pouquinho, esperando mais um pouquinho, porque a gente ainda não aprendeu. E eu estou falando isso com você porque eu passo pela mesma coisa que você. E eu preciso exercitar esse gomo aqui. E aí vem o salmista, lá no capítulo 40, no versículo 1, ele vai dizer: olha, esperei com paciência no Senhor. Olha, só depois que eu esperei com paciência no Senhor, o que aconteceu? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe, Deus está ouvindo o teu clamor, Ele não é surdo. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tapados para que não possa te ouvir. Só que existe uma situação: enquanto você continua clamando, enquanto você continua ali, Senhor, não largo, Senhor, eu continuo firme na tua promessa, Senhor, estou aqui, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, eu vou ter paciência, porque o Senhor já me prometeu. E aí é onde o Senhor ouve o teu clamor. E aí, quando chega lá no livro de Tiago, capítulo 5, tem mais uma recomendação para a gente. Olha o que está dizendo, versículo 8: sede vós também pacientes. Olha só, enquanto você está tendo paciência, enquanto você está ali perseverando, o que vai acontecer? Fortalecendo o seu coração. Ou seja, você vai tendo paciência, você vai ali exercitando, você vai exercitando a paciência, porque é um exercício, tá? É um exercício, irmão. Não adianta você falar assim: ah, eu quero muita paciência, eu quero 1 quilo de paciência.
Meu irmão, ó, então começa a lançar semente. Começa a lançar semente de paciência. Ah, está acontecendo um problema aqui, vou sendo paciente, vou lançando minha semente. E aí a paciência vai tomando conta de mim. Amém? Olha lá, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, de repente a gente fica assim, ah, Senhor, poxa, esse mundo não dá mais, volta logo, Senhor, volta logo. Então, irmão, persevera, tenha paciência, perseverando, continue, não desanime, não perca a esperança, não perca a certeza, sabe, não perca a paciência, porque Deus, Ele vai continuar te abençoando enquanto você estiver aqui, porque de uma hora para outra, quando nós menos esperarmos, irmão, ó, Ele vem. Na verdade, nós já aprendemos aqui que nós estamos esperando, né? Não é quando menos esperar, não, a gente está esperando, amém? Quem não espera é o mundo, mas nós estamos esperando. Então vai acontecer de uma hora para outra de nós voltarmos logo para casa, graças a Deus. Então, o tempo de espera, né? A paciência, o tempo de espera é necessário para o amadurecimento. É necessário. Então, quero te contar que eu passei um tempo na minha vida em que eu precisei de exercer essa paciência aqui, sabe? Alguns irmãos aqui já sabem do que aconteceu, que participaram ativamente, os irmãos mais novos não sabem. Mas o meu pai, há uns anos atrás, foi fazer uma cirurgia, e a cirurgia deu errado. Meu pai ficou entubado, e resumindo, meu pai ficou 1 ano, 2 meses e meio internado no hospital. E durante todo esse tempo, ficavam minha mãe e minha irmã revezando no hospital durante o dia, e eu e o meu irmão, que agora está lá em cima, graças a Deus, meu irmão chegou em casa, eu e meu irmão ficávamos revezando à noite. Então, eu saía do hospital hoje de manhã, sabendo que estaria amanhã à noite, e foi assim, irmãos, durante 1 ano, 2 meses e meio. E é algo que você não sabe quando vai ter a solução daquele problema, sabe? Meu pai vinha mal, de repente meu pai melhorava, e aí daqui a pouco meu pai ficava ruim de novo, e aí depois melhorava, depois ficava ruim de novo. E esse tempo de espera, esse tempo de paciência foi necessário para a minha vida. Foi necessário, irmãos, porque durante esse tempo foi o tempo que nós entramos na escola Atos para poder aprender mais a respeito das coisas de Deus. Sabe, isso fez muita diferença na nossa vida. Isso fez muita diferença na minha vida, para que eu pudesse ter fé de verdade. Porque antes a fé era algo muito abstrato. E agora, a fé era algo que eu estava realmente cultivando no meu coração e estava exercendo, a ponto de saber que logo, logo meu pai sairia daquele lugar. Mas isso não foi de uma hora para outra. Demorou 1 ano, 2 meses e meio. Então, meu irmão, o tempo de espera é necessário para o nosso amadurecimento, sabia disso? É necessário para o nosso amadurecimento. Então, quero te dizer que de repente você está esperando um pouquinho, continua perseverando, irmão. Sabe, continua. Deus é contigo. Deus é contigo, então as coisas vão acontecer, mas você continua, persevera. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero falar contigo a respeito da bondade de Deus. Sabe por quê? Porque a gente, durante todo esse momento de aperfeiçoamento, durante esse tempo de paciência que nós passamos durante a nossa vida, e nós estamos sendo aperfeiçoados, a gente tem que se ligar nesse tópico aqui, a bondade de Deus, que é mais um tópico do fruto do Espírito. E aí, a bondade de Deus, ela se manifesta lá no Salmo
capítulo 34, versículo 8, vai dizer: provai e vede. Ou seja, olha, você vai provar e vai ver. Ou seja, algo palpável, que você vai ver, que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O homem ou a mulher que nele confiam. Porque, irmãos, quando a gente está ali na dificuldade, quando a gente está ali na situação complicada, às vezes é difícil a gente ver a bondade de Deus, sabia? Quando você está ali numa situação que você não vê saída, você de repente até fala assim: meu Deus, onde o Senhor está? Mas esse versículo aqui é interessante, de Salmo 34, versículo 8, porque ele está dizendo que é algo palpável. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia, Então, irmão, você e eu somos bem-aventurados, porque nós confiamos em Deus, porque sabemos que a bondade dele é grande sobre a nossa vida. E aí, lá em Romanos capítulo 11, versículo 22, vai dizer uma coisa interessante, tá? Olha aqui: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Entenda que aqui tem os dois pontos: a severidade para com aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você não será cortado. Então, Deus é bom. Deus é bom para aqueles que estão ali confiantes, perseverantes. Senhor, obrigado, Jesus. Senhor, eu sei que eu vou chegar lá. Senhor, eu estou confiante em Ti, Pai. É isso aí que vai nos manter. Agora, para aqueles que ficam murmurando, que nem aconteceu lá com o povo de Israel, olha aí, a severidade chega. Mas em todo momento, Deus é bom. Sabe por quê? Porque Ele é longânimo. Nós acabamos de ver isso agora há pouco. Ele é longânimo, Ele vai te dando oportunidades. Sabe, porque se fosse no tempo antigo, cara, você dava um mole, você entrava lá, um sacerdote entrava para oferecer sacrifício. Se ele tivesse ali com o coração errado, com alguma coisa, ó, já era. Mas Deus, Ele tem sido longânimo comigo e contigo. A bondade dEle, ó, vai só se estendendo, graças a Deus. E aí, é mais uma certeza que nós temos, que está lá em Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Na versão de Almeida vai dizer: para todo sempre. Sabe por quê? Não tem coisa melhor do que estar na casa do Senhor, meu irmão. E embora nós tenhamos o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nós estejamos no dia corriqueiro aí, quando você estiver lá fora, a bondade e a misericórdia vai estar te seguindo. Bondade e a misericórdia vai estar te seguindo. Você está indo, a bondade e a misericórdia do Senhor está te seguindo, e você está exercendo fruto, bondade e misericórdia. Ao mesmo tempo que eu tenho misericórdia, a bondade de Deus vai agindo na minha vida. Então foi isso que nós fizemos aqui também nessa oração, meu irmão. Pastor Luiz fez a oração aqui. Se colocar no lugar do outro, ter misericórdia é você olhar para a pessoa, se colocar no lugar daquela pessoa ali também. Sabe por quê, irmãos? O dia mal vem para todo mundo. Às vezes hoje tu está no dia bem e tal, e tá olhando de cara feia para o irmãozinho que está passando pelo dia mal. Mas só que o dia mal vem para mim e para você. E nós vamos precisar da bondade e da misericórdia do Senhor nos acompanhando. E enquanto nós estivermos ligados no Senhor, a bondade e a misericórdia vai nos seguir, e nós vamos compartilhar para as outras pessoas que precisam da bondade e da misericórdia de Deus. Amém? É isso. Glória a Deus. E aí, mais um pouquinho da bondade e da misericórdia de Deus, aqui no capítulo 25, versículo 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade. Isso é o salmista falando com Deus. Nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra de mim por tua bondade, Senhor.
Então a bondade de Deus, cara, faz com que Ele não se lembre mais do nosso passado. A bondade de Deus faz com que agora nós exerçamos nós caminhemos por um outro caminho, por uma nova perspectiva. Sabe, quero te dizer que às vezes o teu amigo de trabalho, alguém da tua família vai falar: mas você, sempre fez isso, sempre fez aquilo, vai dar uma de crente, vai dar uma... sai daí. Não sei se isso já aconteceu contigo, mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus, Ele não se lembra mais das coisas que ficaram para trás. Ele não se lembra mais do que ficou para trás. As transgressões, ficaram para trás, segundo a misericórdia dEle. Ele se lembra da bondade, Ele sabe que Ele é bondoso. Sabe, bondade faz parte do caráter de Jesus, faz parte do caráter de Deus, e aí também tem que fazer parte do nosso caráter, já que nós somos filhos. Faz parte da essência, faz parte da natureza. Então nós somos filhos, então temos a mesma natureza do Pai. Amém? Meu Deus, a hora correu. Queria chamar o ministério de louvor para ir subindo, por favor. Provérbios capítulo 21, versículo 21. Vai dizer o seguinte: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, o que segue a justiça, o que segue o Senhor Jesus, o sol da justiça, e a bondade achará a vida. Então, meu irmão, entenda que para achar a vida de verdade, só existe uma situação: seguir a justiça de Jesus. Ele que é a justiça, foi feito justiça em nosso lugar. E sabe, olhando para todos esses gomos que nós já temos falado aqui a respeito do fruto do Espírito, eu chego numa conclusão, que eu já até dei o spoiler, que é essa aqui, devemos lançar as sementes do fruto que gostaríamos de ter. Ou seja, se eu quero ter paciência, eu começo a lançar sementes de paciência. Se eu quiser ter amor, eu começo a lançar sementes de amor. Então, se eu quiser ter paz, eu não vou começar a arrumar guerra por qualquer coisa com meu irmão, com meu vizinho, com meu amigo de trabalho, que foi promovido. Não. Vou arrumar guerra não. Eu vou fazer o quê? Lançando semente de paz. Eu quero é paz. Se eu quero paz, então vou lançando semente de paz. Então, devemos lançar as sementes do fruto que gostaríamos de ter, para que haja uma colheita produtiva. A colheita produtiva, irmãos, ela só vai ter efeito conforme você for lançando essas sementes do fruto. E em nome de Jesus, meus queridos, nós vamos lançar sementes que nós queremos colher. Se você quer colher qualquer um dos gomos desse fruto, comece a lançar hoje as sementes. Não desconsidere o que a palavra diz. Considere tudo que a palavra diz a teu respeito. Considere a possibilidade desse fruto que você vem olhando aqui em Gálatas 5:22 e que de repente você não tem exercido. Considere hoje começar a lançar semente para que esse fruto venha a ser produzido em você. Amém?